Muito boa noite, meus irmãos. Podem ficar sentados também. Muito bem, meus amados. Vamos então regressar ao estudo no nosso livro de Salmos, não é verdade? Vamos só relembrar algumas coisas, está bem? Pode ser? Lembrar que o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia. E a Bíblia é o livro mais lido no mundo. Não é verdade? O livro de Salmos foi escrito durante um tempo bastante vasto. Ele vai de Moisés ao período pós-cativeiro babilónico, compreendendo aí um período bastante longo, mais de 10 séculos. A palavra salmos vem do grego psalmos, acho eu, não sei muito bem pronunciar, que quer dizer cântico ou um hino para ser cantado e acompanhado por algum instrumento de cordas, por exemplo, a harpa. O verbo psalim significa tanger. A palavra hebraica para o livro é telin, que significa louvores. Como todos nós sabemos, o livro de Salmos contém uma coletânea de 150 cânticos. São poemas sagrados dos hebreus. Das palavras de Bill Arnold, ele diz que pode-se dizer que os salmos representam o antigo inário do povo de Deus. O livro de Salmos, como vocês já perceberam, né? Quem tem alguma familiaridade com a Bíblia, é o livro mais longo, né? Da Bíblia. Ele é classificado como um livro poético, ele faz parte do mesmo grupo do livro de Jó, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cântico dos Cânticos. Benjamin Gallen diz que o livro de Salmos é uma compilação de muitas canções, escrita por muitos autores num período muito longo, de muito tempo. Por outras palavras, é o livro das canções e das orações do povo de Deus. O livro de Salmos é um livro cantado e também pregado. Salmos, meus amados, é um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus. Os salmos ensinam, exortam, confrontam, consolam. São eles que muitas vezes nós recorremos nos nossos momentos mais difíceis, nas noites escuras e tristes da nossa vida, de luto, por aí fora. Também vamos a eles quando queremos e pensamos em celebrações, em coisas mais festivas. O livro de Salmos, lembram-se, devo-vos dizer isto, os Salmos não falam só a nós, mas eles também falam por nós. É no espelho deles que nós nos vemos a nós mesmos nesta nossa jornada rumo à glória. Imitando o Pentateuco, o livro de Salmos é dividido em 5 livros. Irmãos, ainda se lembram? Não é? O primeiro livro, que é o que nós estamos ainda vamos hoje para o Salmo 19, ainda estamos a estudar, vai do Salmo 1 ao Salmo 41. E estes são salmos chamados salmos de confrontação. O segundo livro vai do Salmo 42 ao 72 e são salmos de comunicação. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao Salmo 89. São salmos de devastação. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. São salmos de amadurecimento. E o quinto livro vai do Salmo 107 ao 150. São salmos de consumação. Lembram-se de uma curiosidade? Os versículos que encerram cada um destes livros, vocês lembram-se disso? São louvores, são doxologias, são louvores ao Senhor que servem para fechar, né?
cada parte destas, cada livro. Se vocês forem ler o Salmo, o último versículo do Salmo 41, conseguimos ir lá rapidamente? O que é que diz? Um louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. O 72. Conseguem ir lá rapidamente? Os últimos versículos, 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. O último versículo do Salmo 89. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E por aí fora, não vamos estar a gastar mais tempo. Vocês entendem? E este louvor, não é, ao Senhor encerra cada livro destes 5 livros. A única exceção é o Salmo 150. Porquê? Lembram-se ainda? Porque todo ele é uma doxologia, todo ele é um louvor ao Senhor nosso Deus. Bom, vamos então ao Salmo 19. Era só para vos lembrar. Vocês ainda lembravam isto tudo, não lembravam? Claro que sim, vocês. Exatamente. Ok? Vamos ler então a palavra do Senhor no Salmo 19. Diz-nos assim a palavra: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até à outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Amém, meus amados. Vamos orar só mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós vimos a Ti com santo temor e reverência, reconhecendo mais uma vez que Tu és santo, que és justo e digno de toda a glória. Pedimos-te, Senhor, que abras o nosso entendimento para a Tua palavra, que ilumines o nosso coração, que nos dês um espírito ensinável. Sonda-nos, ó Deus, e revela aquilo que não vemos em nós. Concede-nos graça para ouvir e obedecer. Que tudo o que for dito aqui glorifique o Teu nome e produza uma transformação verdadeira nas nossas vidas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Vamos iniciar. O versículo 1 diz-nos assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmo começa com os céus como testemunhas da glória divina. O verbo proclamam
ele indica uma ação contínua. A criação, de maneira nenhuma, está silenciosa, meus amados. No sentido teológico, ela anuncia constantemente. Vocês entendem? Que Deus é glorioso. A glória, o que é que isso quer dizer? A glória aponta para o peso, para a majestade, para a beleza, para a grandeza do nosso Deus. E o firmamento amplia-nos ainda muito mais essa ideia. Isso mostra-nos que tudo o que está acima do homem testemunha as obras das mãos do Criador. Aqui nós temos a revelação que nós chamamos a revelação geral. Deus dá-se a conhecer por meio daquilo que Ele criou. Deus dá-se a conhecer por meio, através, por intermédio da criação. O mundo não é de maneira nenhuma autónomo, nem fruto do acaso, meus amados. Ele é obra de Deus. A criação revela que Deus existe, que Deus é poderoso, que Ele é sábio, que Ele é digno da adoração. A criação revela que Deus existe. O mundo não é um mundo neutro, aleatório, de maneira alguma. Ele aponta para uma causa. Os irmãos entendem? Tudo que começa a existir tem uma causa. Amém, meus amados? O universo existe, logo aponta para um Criador. Alguém criou. A base bíblica para isso, encontramos isso no capítulo 1 de Romanos, versículo 20, para além deste versículo 1, claro, os céus proclamam. Romanos 1, 20, diz-nos que Deus é percebido pelas coisas criadas. Diz-nos assim o versículo 20, capítulo 1 de Romanos. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ele revela-nos que Deus é um Deus poderoso. Meus amados, o tamanho e a energia do universo revelam um Criador com um poder inimaginável, incomparável. As galáxias, vocês já pensaram nisso? As estrelas, as leis da física, as forças que sustentam tudo isso. Isto não aponta para um Deus fraco, mas para um Deus todo-poderoso. O versículo 20 que nós acabámos de ler de Romanos diz: o seu eterno poder. O poder da criação, meus amados, reflete o poder do Criador. Ele é um Deus sábio, a criação revela-nos isso. A criação não é caótica, não é um caos, ela tem ordem, vocês entendem? Ela tem uma sequência, ela tem uma relação. As leis da natureza, o equilíbrio ecológico, a complexidade da vida. Isso revela o quê? Sabedoria, meus amados, inteligência, não um acaso, não uma coisa que aconteceu. Vocês entendem? Um exemplo simples que é fácil nós apanharmos e se pensarmos nisso. O DNA, vocês percebem? Quando a polícia judiciária vai querer perceber que alguma coisa, eles vão ver, não é? O DNA, vocês entendem? Traz uma informação completa, precisa. Isso aponta para onde? Para a sabedoria, para a mente, para o pensamento, para a ideia. Vocês entendem, meus amados? Amém? A ordem da criação revela-nos a sabedoria de Deus, que é um Deus sábio. Ele é digno de adoração. Ou não, meus amados? Se Ele criou tudo, se Ele sustenta tudo, se Ele governa tudo, o que é que Ele merece? Não é, meus amados? Honra, reverência, adoração. Na lógica bíblica, meus amados, o Criador não é igual à criação. Vocês entendem, meus amados? Não é de maneira nenhuma. Quem dá a vida é digno de quê? É digno de louvor. Amém? Então a criação não só nos informa que Deus existe, mas a criação convoca-nos aqui, meus amados, à adoração. A criação é como um mensageiro silencioso que diz o quê? Existe um Deus. Não é? E esse Deus é quê? É poderoso. E esse Deus é quê? É sábio. É digno de ser adorado. O mundo não é apenas um lugar para se viver. É um testemunho verdadeiro e constante de quem Deus é. O universo inteiro, vejam se conseguem captar esta imagem. O universo inteiro é como que um púlpito onde Deus nunca para de pregar. Amém? Deus é percebido
pelas coisas criadas. Como uma obra, imaginem, aquele quadro é de Picasso, o outro é de Da Vinci, vocês entendem? Como a obra que revela o artista que a criou, o universo, o mundo revela o seu Criador, meus amados. Amém? Amém? A natureza, tudo isso. Então, meus amados, nós não somos, o Salmo 19, nós não somos, e na teologia bíblica, não só no Salmo 19, mas em todas as Escrituras, nós não somos desafiados a adorarmos a criação, a mãe natureza, como muitos fazem, mas nós somos exortados a adorar quem? O Criador. Amém, meus amados? Versículo 2 diz-nos assim: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Davi descreve a continuidade da revelação. O dia discursa ao dia seguinte. A noite transmite conhecimento à próxima noite. A revelação de Deus na criação, meus amados, não é ocasional. Às vezes percebe-se, às vezes não. Às vezes Deus está, às vezes não está. Não é ocasional. Não há ocasiões. Ele é constante, meus amados. Amém? A revelação é contínua. Ela nunca para. Um dia dá lugar a outro dia. Uma noite dá conhecimento. Vocês entendem? Amém, meus amados? Deus não criou apenas o mundo. Ele sustenta esse mundo. O ciclo dia-noite mostra ordem, mostra regularidade. Vocês já viram? Mostra providência. Amém, meus amados? A regularidade da criação revela a fidelidade do nosso Deus. Revela a fidelidade do Criador. Deus não fez o mundo e depois foi embora, afastou-se. Não, meus amados. Ele sustenta, Ele governa a sua própria criação. Esta constância, vocês entendem? Este constante de Deus, esta constância da criação deve produzir em nós o quê, meus amados? Confiança. Amém, meus amados? Amém? O Deus que sustenta os céus, o Deus que sustenta o universo, o Deus que sustenta todas as coisas, Ele também sustenta o seu povo. Amém, meus amados? Amém? Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ele acrescenta: renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vocês entendem, meus amados? É como um relógio que nunca para. Vocês entendem? Nunca deixa de apontar para Deus. Assim é a criação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Oh, meus amados, se nós temos um Deus que fala todos os dias, então, meus queridos, não devemos de maneira alguma viver como se Ele não existisse ou se Ele estivesse distante. Nada disso, meus queridos. Versículo 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. É verdade, meus amados, a criação não fala com palavras humanas. Ela não tem um idioma, uma gramática, uma voz audível, mas mesmo assim ela comunica uma mensagem verdadeira e real. É uma revelação sem discurso verbal, mas isso não quer dizer que seja uma revelação sem significado. Os irmãos entendem? A revelação geral é clara, é universal, é suficiente para tornar todo o homem responsável diante de Deus. Amém? Embora ela não seja suficiente para salvar, não é isso que estamos a dizer, mas ela torna todo o homem indesculpável diante de Deus. Ela revela o Criador, embora ela ainda não revele de uma forma plena o Redentor. Mas ninguém, a verdade é que ninguém, meus amados, poderá dizer: Deus nunca se revelou a mim. Porque a criação testemunha isso diariamente. Amém? Mas também não podemos ficar por aqui. Também precisamos dizer que contemplar a criação, o que Deus criou, jamais substituirá, o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho.
Amém, meus amados? Atos, capítulo 14, versículo 17, diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nós não ouvimos o vento, pois não? Mas nós conseguimos perceber o efeito dele. Amém? A criação revela isso. Ignorar Deus, meus amados, não é falta de evidência. É o quê? Digam lá. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. É mais que evidente que Deus existe. Se alguém decide ignorar Deus, é isso mesmo, é uma decisão. É uma escolha. A verdade é que Ele existe. Amém? Versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. É verdade, embora não haja uma voz audível, há uma voz que percorre toda a terra. Davi está a falar aqui disso mesmo, da universalidade da revelação. Porque a mensagem de Deus, a mensagem da criação, através da criação, meus amados, não é local. Vocês entendem? Por exemplo, não foi só para o povo judeu, não é judaica, nem sequer é para um povo de uma certa cultura. Não é cultural. Ela alcança todos os povos. Amém, meus amados? Isto leva-nos aos versículos 19 e 20. O 20 já lemos. Todos os homens possuem conhecimento suficiente de Deus para serem indesculpáveis. Romanos capítulo 1. Perdoem-me repetir o versículo 20, mas é isso mesmo. Diz o 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, de modo que tais homens são indesculpáveis. Amém? A salvação, é verdade que esta revelação geral não salva, meus amados, não, mas ela condena justamente o homem que tenta suprimir, que tenta abafar essa verdade. O problema do homem, o problema humano, meus amados, não é falta de luz. Não é falta de luz, de maneira nenhuma. É uma rejeição, uma resistência, os irmãos entendem? À luz recebida. O homem não é condenado por não saber nada acerca de Deus. Não. É por rejeitar aquilo que Deus revelou. Amém? É por isso que o homem é condenado, meus amados. Versículos 21 a 23 de Romanos. Porquanto, os versículos a seguir, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus raciocínios, se tornaram fúteis. E o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens feitas à semelhança do homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Capítulo 10 de Romanos, versículo 18, diz assim: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois a sua voz saiu por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Meus amados, como o sol, como a luz do sol alcança tudo, o testemunho de Deus também alcança todos. Ninguém está fora do alcance da revelação de Deus, da revelação geral de Deus. Conseguimos perceber isso, meus amados? A última parte, porque não sei se vocês perceberam, mas o versículo 5 começa a seguir ao início do parágrafo. Vocês entendem? Na vossa Bíblia tem aí o ai com letra mais escurinha, não é? E começa aí, não é? Então a última parte aqui do versículo 4 diz: aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Davi está a usar aqui uma linguagem poética. O sol é comparado a um noivo cheio de alegria.
E é um herói cheio de graça e cheio de força. O foco, de maneira nenhuma, é adorar o sol, mas mostrar que até o sol, que é algo tão majestoso, é uma criatura e é servo de Deus. Diz assim, Deus pôs uma tenda para o sol, ou seja, até o maior luminar visível ao homem, até esse está debaixo da ordem divina. Claro que o texto combate qualquer forma de idolatria à criação. O sol não é Deus, embora alguns povos adorem o Deus Sol. Ele é uma criatura, ele faz parte da criação. A criação é gloriosa, mas a sua glória é derivada. Ela depende, ela aponta para quê? Já conseguimos responder? Para o Criador. Nós devemos admirar a criação. Amém, meus amados? Não adorá-la. A beleza do mundo deve conduzir-nos ao Deus que a criou. Amém? Gênesis 1,16 fala-nos que Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. É verdade, o sol é poderoso, mas ainda é uma criatura. Jamais adoremos a criação. Que a criação nos leve a adorar o Criador. Bom, versículo 6. Principia numa extremidade dos céus e até à outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Aqui, como eu já citei há pouco, o percurso do sol ilustra a abrangência da revelação divina. O seu calor alcança tudo. Nada fica de fora da sua influência. A imagem aqui é para reforça-nos o alcance universal do testemunho da criação. Deus cerca o homem com testemunhos da sua glória. A criação torna a indiferença do homem alguma coisa moralmente culpável. Meus amados, antes de um homem abrir uma Bíblia, esse homem já vive diante de Deus. A criação já revela. Deus cerca o homem. É verdade, para ser salvo ele precisa mais do que o sol. Ele precisa mais do que contemplar a criação. Ele precisa da palavra. É por isso que o Salmo não termina aqui. E agora nós aqui temos a transição. Até aqui vimos que a criação mostra a glória de Deus. Agora Davi passa a mostrar a graça de Deus na palavra. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui, meus amados, há uma mudança importante que nós não podemos ignorar. Nos versículos 1 a 6, reparem nas vossas Bíblias, o nome usado é Deus, destacando o Criador. Não é? Os céus proclamam a glória de Deus. A partir do versículo 7 aparece o quê? A palavra Senhor. Este Senhor é o nome da aliança. Agora não é apenas o Deus Criador, mas o Deus que fala ao seu povo. Aqui o Deus, do versículo 1 até o versículo 6, é o Elohim. Este nome é mais geral para Deus, enfatiza o poder, a majestade, a criação. O foco está em Deus como Criador universal. Revela Deus de uma forma ampla, abrangente, universal, acessível a todos. Como eu vos disse lá atrás, fala acerca da revelação geral de Deus. Deus é visto na criação, mas ainda não é conhecido pessoalmente. Dos versículos 7 a 11, aparece-nos a palavra Senhor, que é o Yahvé. Vocês entendem? Jeová. É o nome da aliança. É o nome pessoal de Deus. Revela-nos o quê? Um relacionamento, proximidade, uma relação especial.
Deus não é apenas o Criador. Ele é Deus que fala e Deus que se relaciona. Yahvé é o Deus que fez a aliança com Israel. É o Deus que revelou a sua lei. É o Deus que se deu a conhecer. E quando falamos aqui de lei, quando diz aqui no versículo, a lei do Senhor é perfeita, aqui a lei, aqui é o Torá. Tem a ver com a instrução divina. Vocês percebem? Não tem a ver simplesmente com os mandamentos. Tem a ver com toda a revelação, com toda a palavra de Deus. E ela é perfeita. Diz que a lei do Senhor é perfeita. O que é que isso significa? Que ela é completa. Tu não podes tirar nem acrescentar. Ela é perfeita, ela é completa, meus amados. Ela é íntegra. Ela é sem defeito. É perfeita. Não tem defeito. Não tem falhas. Não tem erros. Os irmãos entendem? E qual é o efeito disso? Dessa lei perfeita? O que é que ela faz? O versículo diz, não é? Ela restaura a alma. Ela traz-nos de volta. Fala de trazer de volta, de converter, de renovar. O testemunho do Senhor é aquilo que Deus declara ser verdadeiro. O testemunho do Senhor é que Ele é fiel, é confiável, é seguro. Amém, meus amados? Amém, amém, amém. O testemunho do Senhor, o mandamento do Senhor. Desculpem, o testemunho do Senhor é fiel. E o que é que Ele faz? Porque Ele é fiel. Porque Ele é verdadeiro. Porque Ele é confiável. Porque Ele é seguro. O que é que Ele faz? O versículo diz, não diz? O que é que Ele faz? Amém? O que é que Ele faz? Ele dá sabedoria aos simples. Algumas traduções dizem simples. O que é esse? É o ingênuo. O vulnerável. É aquele sem discernimento. A esse, nessa condição, a palavra faz o que com ele? O torna sábio. Uau! Amém, meus amados? Amém. Amém. Como é que gente com tanto estudo estudou nas melhores, os melhores lugares e ele não consegue ter a sabedoria de um simples homem ou de uma simples mulher? Amém? A quem o Senhor escolheu. Amém, meus amados? Ele dá sabedoria. A lei do Senhor é perfeita, é confiável, é pura. Amém? E por causa dele, o testemunho do Senhor é fiel. E o que é que ele faz? Amém? Ele torna uma simples pessoa, até um analfabeto, alguém cheio de sabedoria, meus amados. Aqui nós vemos a suficiência das Escrituras. A palavra de Deus é suficiente para restaurar, para converter, para instruir. Assim como a criação revela Deus externamente, meus amados, a palavra age interiormente. A palavra age no nosso interior. Meus amados, uma alma perdida, uma alma quebrada, uma alma partida, o que ela precisa, meus amados, não é de autoajuda. Não precisa disso. Não precisa de distração. Vocês entendem? Não precisa de se distrair. O que tu precisas é de distrair. Não é isso que ela precisa. Não precisa de entretenimento. Olha, vê aí uns vídeos para rir. Não precisa disso, não, meus amados. O que ela precisa é da palavra viva de Deus, deste testemunho fiel. A mesma voz que criou o universo é a mesma voz, meus amados. É essa voz que restaura a alma do homem. Amém, meus amados? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 17 e 18, explica-nos isto por outras palavras, de uma maneira bela. Por isso que eu não quero estar a pôr as minhas palavras, mas ler as Escrituras, para que todos nós a ouçamos, inclusive eu. Toda a Escritura é inspirada. Segunda carta a Timóteo 3, 16 e 17, diz-nos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de quê? Qual é o propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém, meus amados? Homem, nós não precisamos de mais nada, meus amados.
Nós não precisamos da Bíblia e mais o quê? Não precisamos da Bíblia e mais isto. Não precisamos da Bíblia e mais o psicólogo. Não precisamos da Bíblia e mais... Não, meus amados. A palavra é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Louvado seja Deus. Meus amados, a Bíblia não nos foi deixada só para informar a nossa mente. Não foi, meus amados. Nós não chegámos aqui ao ano 2026 e temos uma Bíblia simplesmente para informar a nossa mente, para a gente satisfazer a nossa curiosidade. Nada disso. Ela foi deixada até ao dia de hoje e preservada até ao dia de hoje para transformar as nossas vidas. Amém? Como um remédio, como eu vos falava no domingo, que cura, assim é a palavra. Ela restaura a alma. Amém, meus amados? Alguém que precisa de cura, de restauração. Meus amados, onde é que nós procuramos isso? Onde é que nós podemos dizer às pessoas, aos nossos amigos, aos nossos colegas, onde é que nós podemos dizer que elas podem encontrar ajuda, meus amados? Amém? Onde é que tu queres encontrar ajuda? Aonde? Tu lês a Bíblia como mais uma opinião que tu ouves acerca da vida, das coisas da vida, do homem, mais uma opinião? Ou quando tu lês as Escrituras, tu lê-las entendendo que elas têm toda a autoridade? Meus amados, Deus não dá conselhos, Deus decreta, Deus diz, Deus fala. Amém, meus amados? Amém? Como é que nós somos? Às vezes nós dizemos, este não aceita o Evangelho. E como é que nós somos hoje como igreja? Como é que nós aceitamos quando as Escrituras nos corrigem? Nós aceitamos a correção ou resistimos? Não é, meus amados? A pergunta que nós precisamos fazer como igreja a nós mesmos é: será que eu estou a ser moldado pela palavra? Amém? Porque é ela que restaura a nossa alma. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Porquê é que aparece aqui preceitos? O que é isto de preceitos? Preceitos, meus amados, são as instruções específicas para a vida. São preceitos. É como tu e eu devemos proceder. Eles são retos, isto é, eles são moralmente corretos, eles não têm desvios, não têm atalhos. Os irmãos entendem? E qual é o efeito disso? Qual é o efeito destes preceitos retos? O que é que diz lá no versículo? Qual é o efeito? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Meus amados, quem não é nascido de novo entende que a obediência à palavra de Deus é uma escravidão. Não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não posso fazer... É uma tristeza. Não é? Tanto que alguns lá, amigos nossos, que não conhecem o Evangelho, não tiveram um encontro com o Senhor Jesus ainda, eles dizem, então agora andas lá na igreja, não podes fazer isto, não é? Não podes fazer isto. Eles veem isso como uma escravidão, como uma prisão. Mas nós vemos o quê? Como uma alegria. Amém? Os preceitos do Senhor, meus amados, o efeito que provoca em alguém que nasceu de novo não é uma amargura por causa das proibições. Nós percebemos que os preceitos do Senhor são o caminho por onde nós temos que caminhar para experimentarmos a verdadeira alegria. Amém, meus amados? Diz-nos assim, o mandamento do Senhor é puro. Uau! Sabes o que é uma coisa pura? Não é contaminado pelo erro, pelo engano. A corrupção não alcançou, não chegou ali.
aos mandamentos do Senhor. Por isso, o que é que acontece? Ele ilumina os olhos, meus amados. A palavra não nos informa apenas a nossa mente. Não, meus amados. Ela afeta os nossos afetos. Os irmãos percebem? Ela alegra o coração e ilumina os nossos olhos, ilumina a nossa percepção espiritual. Nós antes não tínhamos uma percepção das coisas, uma percepção espiritual acerca de igreja, acerca do mundo, acerca da vida, acerca do lar, acerca de tudo. Nós não tínhamos outra percepção. Mas agora, por causa dos mandamentos do Senhor, não é? Ele iluminou o nosso entendimento. Nós não temos outra percepção. Temos ou não temos, meus amados? Na teologia reformada, isso mostra-nos que a Escritura é o meio pelo qual o Espírito santifica o povo de Deus. Meus amados, preste atenção. Gostava que tu guardasses isso, que o Espírito do Senhor te ajudasse a guardar isso. Sabes que muito da tristeza de muitos crentes, sabes qual é? Os caminhos tortos por onde eles andam. Os irmãos entendem? Pois eles andam tristes em vez de andar alegres. Muita da tristeza, meus amados, espiritual, nasce dos caminhos tortos que os crentes ainda teimam em percorrer. Porque quando Deus restaura, Deus orienta, Deus corrige os nossos passos, meus amados, oh, queridos, Ele também restaura a nossa alegria. É ou não é verdade? Alguns de nós sabemos isso muito bem. Amém, meus amados. Amém. Amém. Quando nós enverdamos por caminhos tortos, mesmo ouvindo a palavra, mesmo, e a gente quer ir por ali, e nós jamais, não mais. Pensando que se formos por ali, nós somos mais felizes. Pensando que se formos por ali, os outros serão mais felizes. A alegria, não é. Os caminhos tortos da humanidade não geram alegria, não nos levam à alegria. Ah, meus amados, mas como quando o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia e longanimidade que Ele tem sobre nós, sobre o seu povo, quando Ele começa a corrigir os nossos passos, às vezes a gente vai aqui, mas Ele lá vai, e lá nos... E aí Ele restaura a nossa alegria. Jeremias 15:16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. A alegria não vem das circunstâncias. A alegria vem da verdade, meus amados irmãos. A alegria na palavra está ligada ao pertencimento. Quem pertence a Deus ama a sua voz. Quem pertence a Deus ama a sua palavra. Amém, meus amados? Amém. Até nas nossas leituras diárias, meus queridos. Diz-me uma coisa, só para te pôr a pensar. Tu lês mais comentários sobre a Bíblia, livros, ou tu lês mais as Escrituras? O que é que tu lês mais? Tu lês mais a revelação que alguns homens dão e escrevem acerca das Escrituras, ou tu lês mais as Escrituras? É verdade que nós precisamos do apoio de comentários, é verdade que sim. É verdade que nós precisamos de livros que sejam teologicamente corretos e certos. Sim, nós precisamos. Mas o que nós mais devemos amar, aquilo que tu mais deves ler, é a sua bendita palavra. Bendita palavra. Amém, meus amados? O nosso coração alegra-se mais em Deus, na sua palavra, ou na revelação que Ele deu a outros acerca da sua palavra? Meus amados, há pessoas que têm Bíblias, como eu tenho muitas, de estudo, com muitos comentários. E há gente que lê mais os comentários da Bíblia do que a própria Bíblia. Não, meus amados. Não, meus amados. Não, de maneira nenhuma, meus queridos. De maneira nenhuma. Olha o que Jesus diz a Simão. Em Mateus 16:17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não,
Amado, se tu lês a passagem e tu não entendeste, lê outra vez. Se ainda não entendeste, lê outra vez. Lê para trás, lê para a frente, lê a Bíblia toda. Faz o que tu quiseres, mas lê a palavra. Lê a palavra em oração. Lê a palavra, porque aquilo que nós, com o nosso coração regenerado, o que nós mais devemos amar é a sua palavra, é a sua voz. Deus fala através das Escrituras. Amém, meus amados? Amém? Às vezes nós queremos ser precipitados, às vezes nós queremos ir à procura de todas as ajudas. Mas sabes o que é que Deus quer? Deus não quer que a gente se encha de ajudas. Deus quer nos encher dele. Deus quer uma relação. Deus não quer que possamos ir buscar tudo pronto. Mas Deus quer que a gente o conheça. Cuidado com a inteligência artificial. Isso vai embrutecer as pessoas. Amém, meus amados? De que relação? Talvez com a inteligência artificial tu fazes num instante as coisas e já está. Mas o que é que isso fez em ti? Talvez tu lês, sei lá. Sabes quantas vezes eu li o Salmo 19? Eu não consigo dizer quantas, porque eu li tantas. Mas tantas. Mas tantas, irmão. Mas tantas. Mas tantas. Mas tantas. Mas tantas. E eu louvo a Deus por causa disso. Não é porque eu sou bom. É porque Deus leva a isso. É porque Deus nos leva a isso. E a gente volta e lê outra vez. E vamos e lemos outra vez. E vinha cá abaixo e bebia um café, eu falava com a minha esposa, voltava e eu li outra vez. E eu li outra vez. Amém, meus amados? Amém. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem este, nem aquele, nem o outro, não foram pessoas que disseram isso. Foi meu Pai. Foi meu Pai. Tu queres que Deus fale contigo? Amém? Mas se tu queres saber, se tu queres ter só conhecimento, ok, podes usar tudo isso e está tudo bem. E lá vais tu. E apresentas-te como alguém que sabe muita coisa. Mas tu achas que é isso que Deus pretende de nós? Sermos pessoas que sabemos muita coisa? Ou sabemos falar acerca de muita coisa? Ou somos melhores que os outros porque agora a gente até sabe explicar? Não, meus amados. Não, meus amados. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O temor do Senhor. O temor do Senhor pode muito bem se referir, meus amados, à reverência produzida pela palavra. Diz que ele é límpido, quer dizer, ele é puro, ele é limpo, ele é puro, ele é sem mistura. Ele permanece para sempre. Mostra a eternidade, a estabilidade, percebes? Da palavra de Deus. Os seus juízos, os juízos do Senhor, os juízos falam de quê? Das decisões, dos verditos, das ordenanças de Deus. Eles são verdadeiros e justos na sua totalidade. Mas, deixa-me dizer-te uma coisa. Conheces bem aquele versículo de cor, não conheces? Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais. A palavra não envelhece, não acaba. Amém, meus amados? Não acaba. A palavra não se torna uma coisa ultrapassada. Percebes? Não é bom agora no ano 2026, a gente vai ler a Bíblia e essa gente é retrógrada da Bíblia. O que é isso? Não, meus amados. Ela não envelhece, ela não é ultrapassada, ela não se torna uma coisa ultrapassada. Ela não precisa de ser corrigida. Ela não precisa ser atualizada por causa da cultura em que nós hoje vivemos, como alguns pregadores de renome o dizem. Meus amados, esta palavra não precisa ser atualizada. Não, meus amados. Deus é justo. E a sua palavra reflete o seu caráter. A igreja jamais, a igreja não pode submeter a Escritura ao espírito da época. Percebes? Bom, agora vamos ver o que é que a sociedade quer, o que é que as pessoas gostavam, como é que deve ser a igreja. Vocês entendem? Não, meus amados, não deve de maneira nenhuma.
submeter ao espírito da época. A cultura muda. A palavra permanece. A palavra permanece, irmãos. Meus amados, o mundo, e agora então, no tempo em que nós vivemos, pensa só tu, talvez eu já tenho uma certa idade, mas ainda sou assim um bocadinho novo, não é? Mas, meus amados, a minha geração já experimentou tanta coisa. Sabes como é que eu estudei? À luz de um candeeiro a petróleo. Eu fiz a minha primária. Hoje, já viste? Eu não tenho muito, tenho pouco mais de meio século, 50 anos. Já viste o que é que não mudou? O que é que não mudou? Há gente hoje que acha que o leite vem do Pingo Doce. Vocês entendem? Vocês percebem, meus amados? Mudou tanta coisa. Tanta coisa. Às vezes, quando eu falo de algumas coisas de antigamente aos meus filhos, o quê? Vocês entendem? Porque isto é um golpear. Vocês entendem? Eu ouço a minha filha com 26. E, pá, eu ia dizer 27. 7. Era só para ver se estavas atenta. Diz-me assim, pai, estou velha. Porquê é que se diz isto? Porquê é que se diz isto? Porque muda, as coisas mudam rapidamente. Tão rapidamente. E porque tudo muda, às vezes podemos ser tentados a achar que Deus também muda e que a sua palavra também muda. Mas não muda, irmãos. Não muda. Não muda. Não muda. Quando o mundo muda de opinião, meus amados, Deus não vai fazer uma revisão acerca da sua santidade. Bom, agora vamos atualizar isto. Não, meus amados, não. Não, meus amados, não, meus amados, não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus amados? Então, Provérbios 9, 10 diz-nos isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Em Eclesiastes 12, 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma, a totalidade é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Amém? Amém? Colossenses 2, falando-nos de Cristo, a palavra encarnada, a palavra feita carne, diz: em quem? Nele, em quem? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Queres ser uma pessoa sábia? Permanece em Cristo. Amém, meus amados? Como a água pura, limpa, lava-nos. Meus amados, a palavra purifica-nos. A palavra santifica-nos. A palavra separa-nos para Deus. Meus amados, o homem pode ter conhecimento sem Deus, mas jamais o homem terá sabedoria sem o temer. Porque há muita gente que tem conhecimento, mas não obedece, não pratica o que conhece. O sábio é aquele que tem conhecimento, aquele que conhece, mas que pratica, que obedece, que anda segundo o conhecimento que ele tem. Há muita gente que tem conhecimento sem Deus. Porque conhece, ouve pregações, está no culto, ouve, sabe, conhece, mas sem Deus. Podes ter conhecimento sem Deus, mas nunca terás sabedoria sem o temeres. Será que nós temos uma reverência, um temor verdadeiro, ou só temos uma religiosidade assim superficial? Quem teme a Deus obedece-lhe. E sabes o que é que a Escritura diz? A Escritura diz que isso é sabedoria. Isso é ser sábio. Amém? Isso é ser sábio. Quem foi o mais sábio de todos que já estiveram na terra? Foi Salomão? Foi? Foi quem?
foi Jesus. Porquê tu dizes isso? Porque ele obedeceu. Amém, meus amados? As pessoas ficam todas a admirar. Ai, sabe bem, prega muito bem. Obedece. Dá para ser uma pessoa cheia de conhecimento sem Deus. Sem Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em suma de tudo o que é, obedece. 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 Isso é ser sábio. Quem teme a Deus, obedece-lhe. Amém, meus amados? Versículo 10. Meu Deus, vamos lá. Bom, também são só 14, né? Estamos quase. Estamos quase. Tranquilo. Versículo 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui, reparem, Davi vai usar duas categorias universais do desejo humano: riqueza e poder. Riqueza, o ouro, não é? O ouro, o valor material supremo, pelo menos no mundo antigo. O ouro depurado, quer dizer, o mais puro, o mais valioso. O que é que isso representa? Segurança, poder, status. Do ponto de vista de Davi e das Escrituras, a palavra de Deus é mais valiosa que aquilo que o mundo considera mais valioso e mais precioso. Amém? Amém? John Piper diz: tirem-me os olhos, tirem-me as pernas, tirem-me as mãos, tirem-me tudo, não me tirem a Bíblia. Não me tirem a Bíblia. A palavra é mais valiosa do que tudo. Meus amados, eu acredito que nenhum de vocês é assim. Eu espero que a vossa Bíblia não seja aberta só aqui. Eu espero que a vossa Bíblia seja aberta todos os dias e várias vezes ao dia. Amém? A nossa maior aflição não é se não temos dinheiro na conta. A nossa maior aflição é se não temos palavra. Porque segundo Davi e segundo as Escrituras, é um bem mais precioso do que o ouro. Prazer, o mel. O mel era o doce mais intenso, mais admirado da época. O destilar dos favos era o mel puro. Era o mel, aquele mel que era aqui, era recém-extraído, não é? Estava ali fresquinho. O que é que isso representa? O prazer, a satisfação, o deleite sensorial. Do ponto de vista de Davi e das Escrituras, meus amados, a palavra de Deus é muito mais prazerosa do que qualquer prazer natural. Assim, reparem como Davi, como a palavra de Deus vai cobrir os dois grandes ídolos humanos. Quais são? O que é que as pessoas procuram? O que é que as pessoas buscam? Possuir, ter, e as pessoas buscam o quê? Sentir. E o que é que nós encontramos aqui nas Escrituras? Que a palavra é superior aos dois. A palavra vai redefinir os valores da nossa vida. O mundo diz, riqueza é o maior bem. Deus diz, a minha palavra é maior. A palavra vai redefinir os prazeres. O mundo busca um prazer externo. A palavra produz uma alegria interna que não depende do que está à volta. Amém, meus amados? Os nossos afetos são transformados. Não se trata apenas de nós reconhecermos que a Bíblia é verdadeira, mas trata-se de nós a desejarmos como tesouro, como prazer. A graça muda não somente a nossa mente, mas ela muda o quê? Como vocês já têm ouvido, os nossos desejos, meus amados. Alguém que é regenerado, que é nascido de novo, aprende a amar a palavra. Porque na palavra tu encontras o Deus da palavra. Amém. Amém, meus amados. Amém.
A pergunta não é, tu lês a Bíblia? A pergunta deve ser, tu desejas a Bíblia? Meus amados, quando tu passas por tempos, e todos nós já passamos por tempos, e se tu não passaste, um dia vais passar. Isto é, se não é cura, é assim como é que se diz? Um aviso para. Funciona por antecipação. Quando a palavra parece uma coisa sem sabor, o problema nunca está na palavra. Está no nosso paladar espiritual que não está em condições. Percebes quando às vezes estás constipado que aquela gripe tu comes e o comer não te sabe a nada, comes só porque tens que comer. Às vezes acontece isso na nossa vida também, ou não? Lemos porque nós sabemos que temos que ler. Mas essa não é a condição para a vida. Isso não é o normal da vida. Amém, meus amados? O normal é tu teres prazer. O normal é tu saboreares. O Salmo 119, 72 diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Meu querido, se a palavra não é o teu maior tesouro, algo na tua vida está a ocupar o lugar de Deus. Tenta perceber o que é. Mas algo na tua vida está a ocupar o lugar de Deus. Tenta perceber o que é. Se a palavra não é o teu maior tesouro, não é aquilo que tu mais valorizas, então alguma coisa na tua vida está a ocupar o lugar de Deus. Versículo 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar à grande recompensa. Como nós já vimos, a palavra tem várias funções, e aqui nós vemos que ela tem função de advertir e também de recompensar. Admoesta, o que é que significa? Alertar, corrigir, prevenir-nos de alguma coisa contra o erro, guardar. Em os guardar à grande recompensa. Guardar significa o quê? O que é que significa guardarmos a palavra? Significa, como nós já vimos, obedecer, preservar e perseverar, preservar a palavra no nosso coração e perseverar. Os irmãos entendem? Viver debaixo da sua autoridade, entender a palavra sempre como autoritativa, ela é a autoridade. Deus e a sua palavra são um. Se Deus é a maior autoridade, a palavra é a maior autoridade. Amém? E quando fala aqui de recompensa, meus amados, a recompensa não é o mérito, o nosso mérito diante de Deus. Ou seja, não é isso, meus amados. É a bênção graciosa, a bênção que advém da graça de Deus associada à nossa obediência. Vocês entendem? Amém, meus amados? Quando nós obedecemos, isso não nos dá mérito diante de Deus, não. Mas faz-nos viver o quê? Debaixo da sua bênção graciosa. Não é porque eu obedeço que eu começo a mandar em Deus, eu determino, eu sou uma pessoa que vive diante de Deus, obedecendo, Deus tem que fazer. Não, isso não me dá mérito algum. Nada. Eu continuo a não merecer nada. Mas isso faz-me andar quê? Debaixo dessa bênção graciosa da parte do Senhor, quando eu ando em obediência. Então, e há a recompensa. A obediência não compra o favor divino, mas é o caminho onde o povo de Deus desfruta da comunhão com Ele. Como nós sabemos, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas é o fruto visível. Mas preste atenção, não só visível, necessário da graça de Deus na nossa vida. Vocês entendem? Não há quem diga, eu sou salvo, percebes? E não vive na prática das boas obras. E as boas obras é o que Deus diz que são boas obras. Não é o que tu achas que são boas obras. Amém? Qualquer dia vamos ver um estudo sobre isso. Vocês entendem?
Que há muita coisa que para nós são boas obras, que para Deus não são boas obras. São as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É as que Ele diz, não as que eu acho, nem as que tu achas. Mas o que acontece, irmãos, é que o fruto de nós sermos homens e mulheres regenerados, o fruto deve ser visível e necessário. Jesus disse, pelo fruto os conhecereis. Amém? Então o fruto deve ser visível e não só visível, é necessário. Amém? A palavra fere-nos para depois nos curar, percebes? Amém? Ela nos adverte, nos alerta para quê? Para nos proteger. Amém? Não é para nos condenar, é para nos proteger. Vocês entendem? Não é para nos proibir, no sentido de privar de, percebes? É para nos proteger. Vocês sabem que no nosso tempo de adolescência, e temos aqui alguns, a gente acha que o que o pai e a mãe diz é para nos proibir, para nos roubar de alguma coisa que nós queríamos muito. E aquilo é um caos para nós. É só proteção. E é isso que a palavra faz. Ela nos adverte para nos proteger. Deus não tem manias. Vocês entendem? Deus é santo. Deus é puro. Ele é sábio. Amém, meus amados? Então, meus amados, vamos a mais uma transição e estamos mesmo quase a terminar. Depois de contemplar a glória na criação e a graça na palavra, Davi agora olha para dentro de si mesmo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Todos nós sabemos muito bem quão importante é um sinal que nos avisa. Um sinal que avisa, salva vidas ou não salva, meus amados irmãos? Salva ou não salva? Imagina, vamos de carro e aparece-nos um sinal ali, ou está vermelho, ou um sinal a dizer, já viu, podemos cair num precipício. Um sinal pode salvar vidas. Amém? É importantíssimo, meus amados. Quando a palavra nos avisa, quando a palavra nos adverte, meus amados, nós precisamos de aquele que considera atentamente. Nós precisamos considerar, precisamos parar, precisamos pensar. Tu ouves a correção, tu ouves a admoestação, tu pensas nisso, tu paras para pensar ou tu simplesmente resistes. Versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É verdade, isto é uma pergunta retórica. A resposta está implícita, nós percebemos isso. Ninguém consegue discernir plenamente os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Não é? Muitas vezes, quando nós vemos isso refletido, quando nós vemos isso no outro, quando o outro nos admoesta, não é? É verdade, meus amados. Faltas ocultas são pecados escondidos. Às vezes, é verdade, são pecados escondidos dos outros, mas principalmente escondidos da nossa própria percepção. Vocês entendem? Nós não conseguimos, nós não temos a capacidade de perceber tudo isso. E Davi vai dizer, quem há que possa discernir as próprias faltas? Davi não diz, Deus mostra-me como eu sou muito bom. É isso que Davi diz? Mostra-me como eu sou perfeito. É isso que Davi diz? Não, meus amados. Ele diz, Senhor, perdoa até aquilo que eu nem consigo enxergar. Perdoa isso. Absolve-me, perdoa-me. Perdoa-me até aquilo que eu não consigo enxergar na minha vida, Senhor. Aquilo que eu sei que Tu és santo, que Tu és puro, que Tu és limpo de olhos, Tu não podes ver o mal, Tu não podes ver o pecado. Senhor, até aquilo que eu não consigo enxergar, mas que Tu vês. Limpa-me. Isto fala-nos de
uma doutrina que nós já estudámos, a depravação total, a depravação humana. O pecado afeta não apenas as nossas ações, meus amados, mas também a nossa percepção do que é pecado, do que é mau, do que ofende a Deus. O pecado atrapalhou isso tudo em nós. Ou não? Ou não? Ou à medida que nós vamos caminhando e que a palavra vai entrando em nós, nós vamos percebendo tanta coisa que em nós a gente até achava, o que é que tem? E nós hoje percebemos que isso faz toda a diferença. Quantas coisas, quantos pecados nós já não temos abandonados desde o dia em que o Senhor nos salvou? Verdade ou não, meus amados? E que para nós estava tudo. Qual era a cena? Percebes a importância da palavra? A importância de teres um púlpito que prega a palavra. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. O homem não é de maneira nenhuma, não deixe-se enganar, o homem não é um juiz confiável para si próprio. Não é, amados. Não é. Não é. Eu não sou o melhor juiz para mim próprio. Não sou. De maneira nenhuma. O que é que eu preciso? O que é que tu precisas? Da palavra. Da palavra, meus amados. Da palavra de Deus e da graça de Deus atuando na nossa vida. Nós precisamos desconfiar e muito do nosso coração. Há pecados que nós defendemos. Que nós justificamos. Outros que nós nem percebemos. Amém? Que o Senhor nos ajude. Nossa oração deve dizer, Senhor, mostra-me o que eu não vejo. Senhor, perdoa-me do que eu nem sei confessar de uma forma correta. Perdoa-me disso, Senhor. Bom, eu não quero ir outra vez a este versículo, mas cá está ele sempre. Jeremias 17:9. Vocês já sabem ou não? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É como se nós tivéssemos um espelho sujo diante de nós. Nós não conseguimos ver claramente quem nós somos. A oração deve ser, o Senhor, mostra-me o que eu não vejo. Versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e fiquei livre de grande transgressão. Davi agora passa dos pecados ocultos aos pecados presunçosos. São pecados cometidos com arrogância, com consciência, com rebeldia. Ele diz, guarda o teu servo. O que é que isso nos mostra, meus amados? Dependência. Davi sabe que não consegue se preservar a si mesmo. Ele precisa que o Senhor o guarde. Lembras da oração? Livra-me da tentação, guarda-me do mal. Nós não conseguimos. Tu achas que consegues? Conta-me a tua história. Tu ainda achas que consegues te livrar do mal? Tu ainda achas que consegues por ti mesmo? Consegues isso? Talvez muitos não alcançam vitória sobre pecados de anos, porque eles acham que o pecado se vence com o esforço próprio. O pecado não se vence com a tua força de vontade. O pecado se vence pela graça do Senhor na tua vida. Amém, meus amados? Que ela não me domine. Mostra que o pecado busca exercer senhorio. Ele gosta de reinar. O pecado não é apenas um ato. É um poder que escraviza. Ele é escravizador. Não brinques com um pecado que tu tens consciência que tens na tua vida. Não brinques com isso. Um pecado tolerado torna-se um pecado dominante. Mais dia menos dia, ele vai dominar a tua vida. Hoje tu toleras, tu deixas que ele ande lá. Amanhã ele vai-te dominar. Jesus falou disso em João 8,34. Diz, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não estou a dizer uma queda, uma coisa que aconteceu. Estou a dizer uma prática. Cuidado com isso. Tu sabes que está lá e tu continuas. E tu vais. E tu achas que podes tolerar isso na tua vida. Não faças isso. Porque o que hoje tu toleras, amanhã ele vai reinar na tua vida. Jesus falava a que tipo de pessoas? Pessoas que se achavam ser livres, meus amados. Pessoas que confiavam na sua identidade religiosa. Ele estava a falar para fariseus.
Jesus estava a mostrar, Jesus estava a revelar que liberdade externa não é igual a ser completamente livre, é uma liberdade real. Percebes? Porque, repara uma coisa, há uma falsa liberdade. O que é que o mundo diz? Faz o que tu quiseres. E o mundo chama a isso liberdade. Percebes? Eu posso fazer, eu posso ver, a mim não me faz mal. Percebes? Cuidado. Há uma falsa liberdade. Jesus diz, isso é escravidão. Há pessoas na igreja que chamam-se pessoas mais espirituais que os outros, são as pessoas mais capazes que os outros. Às vezes, no seu discurso e na sua figura, eles até conseguem diminuir o outro, fazer com que o outro pareça que não é nada espiritual. E às vezes são só pessoas que estão carregadas de pecado. E às vezes, quando a palavra te confronta e tu queres tratar isso da tua vida, Deus quer tratar isso da tua vida, mas tu vês o outro que é tão espiritual e que prega e que faz e que salta e faz tudo. Se calhar sou eu, percebes? Cuidado, Jesus falou a pessoas religiosas. Jesus diz que isso é escravidão. O apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine fala de uma linguagem de domínio, de governo. No vosso corpo mortal fala da nossa da fraqueza humana, da nossa realidade. Ainda vivemos sobre uma condição muito vulnerável. Bom, eu preciso de avançar. O pecado que tu não dominas hoje, que tu toleras, pode dominar amanhã. O pecado é domínio. Lembra-te de uma coisa, a graça não perdoa apenas, a graça liberta. Se tu és alguém alcançado pela graça, tu não precisas viver debaixo do domínio do pecado. Amém, meus amados? Amém? Amém? Nós antes, na nossa velha natureza, nós éramos escravos do pecado. Agora ainda vivemos na presença do pecado, mas o pecado já não reina sobre nós. Amém, meus amados? E qualquer dia nós vamos estar ausentes do pecado. O pecado vai estar ausente de nós. Agora ainda não está, mas já não reina. Amém, meus amados? Aqui vemos a necessidade da perseverança dos santos. O povo de Deus persevera porque Deus o preserva. Louvado seja Deus. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O salmo termina com esta oração. Davi pede que tanto o externo quanto o interno sejam agradáveis a Deus. Palavras dos meus lábios aponta para a nossa expressão externa. Meditar do coração aponta para a nossa vida interior. Deus não deseja apenas um comportamento correto, mas um coração transformado. Deus chama Deus de rocha e de redentor. Rocha indica segurança, estabilidade, um refúgio. Redentor indica aquele que resgata. A verdadeira espiritualidade envolve todo o nosso ser. A boca, a mente, o coração, a vontade. A santificação é obra da graça de Deus que alcança tanto o nosso exterior quanto o nosso interior. Davi não termina confiando na sua própria capacidade, mas em Deus como rocha e redentor. Uma aplicação à nossa vida. A pergunta que nós podemos fazer, a questão não é apenas as minhas ações parecem corretas, mas muito mais profundo do que isso. Os meus pensamentos, desejos e as minhas palavras são agradáveis diante de Deus? Meus amados, o que nós podemos perceber, finalizando este salmo, meus queridos, é que quem vê a glória de Deus e ouve a sua palavra, termina de joelhos diante da sua graça. Amém, meus amados? Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É a oração do Salmo 51. Então a síntese teológica do Salmo 19 é: a criação mostra a glória de Deus, dos versículos 1 a 6. A palavra mostra a graça de Deus, dos versículos 7 a 11. E Davi ora
para receber a graça de Deus, dos versículos 12 a 14. Cristo, no Salmo 19, Cristo é o cumprimento pleno deste movimento que nós vemos neste Salmo. Ele é a glória de Deus revelada de forma perfeita. Ele é a palavra viva que habitou entre nós. E Ele é o Redentor que purifica pecados ocultos e liberta do domínio do pecado. A criação aponta para o Criador, a Escritura revela o nosso Redentor e o coração regenerado responde de que maneira? Em arrependimento, fé e adoração. Então a ideia geral, a ideia central é: Deus revela a sua glória na criação, a sua graça na palavra e conduz o pecador à oração humilde por perdão, santidade e comunhão com Ele. Que Deus ricamente abençoe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.